Ei pessoal, a gente está aqui para mais um Canguru Entrevista, hoje recebendo a doutora Joyce Guimarães, que é odontopediatra, e veio falar de um momento que às vezes é muito difícil para os pais, a hora de levar os pequenos no dentista. É raro uma criança que não morra de medo, né? Mas a doutora Joyce faz parte aí de um grupo de especialistas que vem fazendo um trabalho diferenciado. Ela é fundadora da Clínica Odontoelos, que tem esse olhar para a criança. Como receber as crianças nos consultórios odontológicos sem aquele pânico, sem o medo do motorzinho do dentista. Dá para fazer isso, doutora Joyce? Com certeza dá, Ivana. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui tendo a oportunidade de falar da odontopediatria é sempre muito bom. São mais informações que a gente pode gerar para a população. E como começar a deixar de ter esse medo? É dentro da barriga da mãe. Então eu falo que aquela mãe que faz parte de um pré-natal odontológico... Aliás, que é uma coisa que as gestantes nem conhecem, né? Eu nem confesso conhecem. que eu descobri que existe pré-natal odontológico depois que eu já tinha tido os meus filhos. Como é que é isso? Qual que é esse momento? Como é que é esse pré-natal odontológico? Pois é, a gente vem fazendo um trabalho com os ginecologistas, com os pediatras, para que todos estejam envolvidos nessa situação, porque ainda há um grande medo, de que a gestante tenha uma apreensão em relação à odontologia, de se pode, se não pode ir quando está grávida, e pode sim, não só pode como deve. Os dentes começam a se formar por volta da 6ª semana de gestação. Olha como é precoce ali a formação. Então, se essa gestante ela vai cuidar da gengiva dela, ela já está tendo um contato durante a gestação, com certeza ela já está prevenindo esse medo futuro da criança, porque ela vai ser uma pessoa que vai levar essa criança mais precocemente ao odontopediatra. Existe algum cuidado na gestação que a mãe deve ter que já afeta a dentição do bebê? Olha para você ver. O que acontece? Já existem pesquisas mostrando que aquelas grávidas que têm mais inflamação gengival, elas têm uma tendência a parto prematuro. E aí você vai perguntar, qual que é a relação que isso tem com os dentes da criança? Os dentes não estão sendo formados durante a fase intrauterina? Se essa criança nasce prematuramente, ela tem um maior índice de intubação, de alterações sistêmicas, que ela vai ter que ser internada. Isso pode gerar traumas nos dentezinhos que estão dentro da gengiva ainda, intraósseo. Porque no momento da intubação, pode tocar nesses germes dos permanentes. Isso quando a criança vai ser intubada, Então, assim, e as inflamações podem gerar vários problemas. Então é muito importante que essa gestante ela cuide dos dentes, da gengiva, que ela tenha um cuidado precoce. Geralmente a gente pede assim, passou os 3 primeiros meses, onde ela teve a fase de enjoo, ela teve alguma alteração, ela já está apta, a ir ao dentista. E pode fazer todos os tratamentos necessários. Isso vai fazer bem para ela e para a saúde do bebê também. Com certeza. E aí, uma vez já com o bebê nos braços, qual que é a hora? Qual que é a primeira visita? Deveria ser a primeira visita do bebê ao odontopediatra. Tá. Se essa gestante fez o pré-natal odontológico, ela já vai ter tido todas as orientações em relação à escovação, em relação quando o bebê nasceu, como que ela vai ter que proceder. Então ela pode deixar para levar o bebê quando nasceu o primeiro dentinho. Agora, se essa grávida ela não fez o pré-natal odontológico, ela não teve esse conhecimento básico que a gente vai explicar daqui a pouco, o ideal seria que ela levasse antes do nascimento do primeiro dentinho, por volta dos 3 meses. Para falar um pouco de como fazer essa limpeza da gengiva. Com certeza, para orientar. Para uma orientação de como deve ser feito essa higienização, como deve ser feito. A gente pode fazer de várias maneiras, Eu falo o seguinte, aí depende. Se a mãe está exclusivamente no peito, existe uma proteção, esse leite materno, você tem umas imunoglobulinas protetoras que você não deve também ficar limpando constantemente a boca do bebê para você não tirar essa proteção natural. Agora, hoje a gente sabe, com a ida da mãe mais precoce para o mercado, às vezes ela tem que ir, ela tem que voltar com 4 meses, ela já introduziu algum outro tipo de alimento, Então, realmente, ela já tem que preocupar com essa higienização mesmo antes do dente nascer. Então, ela pode utilizar uma gaze, Eu falo que uma gaze estéril, ela pode usar ela seca mesmo, ou umedecida em água fervida e filtrada, mas não quente, a água tem que estar na temperatura ambiente. Limpar a boquinha do bebê para um condicionamento dele, para que ele acostume, Isso pode ser feito antes do nascimento do primeiro dentinho, uma vez por dia, Pode ser próximo à hora do banho, Um contato que ela pode brincar, acalentar essa criança, Ela faz uma massagem gengival. Hoje tem essas luvinhas também, gengivais,
que você pode brincar. Eu falo que eu gosto, mas você tem que ter mais de uma. Por quê? Porque você tem que ter uma higiene muito boa, então você tem que esterilizar, né? Lá tem todo o procedimento que essa luvinha substitui o mesmo efeito da gaze. É o mesmo efeito da gaze, tá? Então ela tem uma textura, ela é mais lúdica, ela tem uma textura muito interessante, né? Eu acho assim, você pode usar tanto a gaze como ela. Eu particularmente gosto da gaze porque você usou o descarta. Isso aqui também tem uma finalidade muito bacana, mas desde que você tenha uma higiene com ela muito grande, né? Fora isso... E aquelas dedeiras? As dedeiras. Essas luvinhas de dedo, essas dedeiras, você pode usar, né? O que acontece? Vocês estão vendo que você encaixa, né? De acordo com o dedo, você encaixou no dedo indicador. Né? E você pode massagear a boquinha do bebê. É muito utilizada antes do nascimento do primeiro dentinho. E assim, quando começou a romper, você ainda pode utilizar. Mas eu acho assim, nasceu o primeiro dentinho, se não foi o odontopediatra, já deve ir para que ele oriente para passagem para uma escova mais adequada, tá? Que vai higienizar melhor. A partir do primeiro dentinho já é possível introduzir a escova mesmo? Com certeza. E qual é a escova para começar? Pois é, a escova para começar vai depender muito, né, daquele bebê, da situação, da facilidade ou da dificuldade que aquela mãe tem. Eu acho que hoje no mercado nós temos várias marcas de extrema qualidade, né, e você deve escolher uma apropriada para a faixa etária da criança. Você tem esse tipo aqui que você tem, uma que é para a mãe e a outra que é para o filho, né, que aí você pode utilizar de maneira que você tenha uma para a mãe fazer essa escovação e a outra para a criança já quando ela começa, né, a ter pega, não é na idade muito precoce, que ela começou a conseguir assegurar, ela pode já começar a fazer algum movimento e os pais usam essa maior para eles poderem higienizar, que o cabo é maior. E você tem nessa parte, né, você tem de um lado a escova, as cerdas, e do outro lado você tem os massageadores, que também são utilizados para massagear a gengiva, onde está incomodando. Até que idade os pais têm que fazer essa supervisão e, na verdade, eles é que devem escovar? Aliás, eu acho que esse é o principal desafio para as mães. É o principal desafio, claro. É muito difícil. Eu acho isso uma missão quase impossível, conseguir escovar o dente das crianças. Como é que deve ser isso? Eu falo o seguinte, até uma certa idade, por exemplo, até uns 4 anos, eu falo que os pais podem deixar ludicamente a criança já brincar em algum momento, mas todas as escovações devem ser feitas pelo pai. Agora, após 5 anos, quando você vê que a criança já começou a ter uma destreza, né, por volta já tem uma condição motora melhor, você pode passar pelo menos 1 ou 2 escovações para a criança, mas a última, até os 10 anos, eu gostaria que fosse os pais. Pelo menos, então, até os 10 anos. De 5 às 10, pelo menos uma... A da noite é a principal, é onde você corre maior risco, porque se não teve uma escovação efetiva durante o dia, né, e aquela criança dorme com essa boca mal higienizada, você tem uma diminuição do fluxo salivar, você tem menos proteção natural, então você tem mais risco de formação de cárie. Então, assim, é muito interessante, eu falo que essa missão é dos pais. Eu sei que dá trabalho, eu tenho 2 filhas, uma de 9 e uma de 6, mas não tem outro jeito, sabe? É interessante que os pais estejam atrás da criança. Então eu vou pegar meu leãozinho aqui, faz de conta que esse aqui é uma criança, né? Então essa criança está em pé, de preferência que ela esteja olhando para o espelho. Os pais, eu gosto que os pais fiquem atrás da criança. Então faz de conta que eu estou aqui em pé, né? Eu estou atrás da criança, a criança está aqui, porque geralmente ela vai estar nessa altura, né? Por volta dos 6 anos. Ou se ela não tiver uma idade muito pequenininha, ela pode colocar umas banquetinhas, que eu gosto muito, a criança sobe, de frente para o espelho, o pai atrás da criança, a criança está de frente para o espelho, ela pede a criança para friccionar, ela vai posicionar a cabeça um pouquinho mais para trás, e os pais vão escovando. Eu falo que essa posição eu acho a mais fácil para os pais terem essa capacidade, porque quando eles ficam de frente, você não consegue fazer o movimento corretamente. Não consegue, tá? E aí outra dificuldade já nesse assunto que a gente está debatendo, o que acontece? No caso também, um outro ponto importante que eu vejo uma falha muito grande, que os pais têm que ajudar, é o uso do fio dental. E a outra dificuldade, né, Ivana? Muito difícil. Se escovar corretamente, não é fácil passar fio dental. Tem hora que eu fico com dó, tem hora que a criança chega pra mim e fala assim, mas com você não dói, mas com meu pai dói. Realmente, a hora que você vai ver o pai fazer, aquela mão grande, uma mão desajeitado, mas eu falo assim, mas tem que ter treinamento. Né? Eu falo que o que as pessoas falam assim, mas geneticamente, então puxou o pai, tem muita cara. Não, puxam são os hábitos.
Os pais que têm menos hábitos de não usar existe fio essa dental, história não, de não, genética que favorece a cárie. Sabe? São os hábitos que são passados. Os pais que têm dificuldade de usar o fio dental, eles certamente vão ter dificuldade de usar nos filhos deles, né? Então você passa hábitos. Então é muito interessante que é um aprendizado. É difícil sim, não vou falar que é fácil não, mas tem jeito de fazer. E esse fio dental precisa ser uma vez por dia também. Uma vez por dia você passando, você já está desorganizando aquela placa interdentária, né? Aquele acúmulo de sujeira, de placa. Você já está desorganizando, já é o suficiente. Então eu falo a hora da noite é a hora melhor. Tá? Então eu falo que sempre passar, eu prefiro que se passe o fio dental antes de escovar. Então você manda a criança fazer, se for uma idade que já possa fazer o bochecho, que ela faça um bochecho e cuspa, né? Ela cospe. Se ela não tiver essa capacidade ainda, não tem problema, você vai passar o fio dental e vai escovar, depois nós vamos falar de quantidade de pasta. Que é outra questão. É outra questão. E aí você passa o fio, ela cuspiu, você tirou o grosso do alimento, né? A idade de 5 anos, cuspiu, você pega o fio dental, passa entre todos os dentes, depois você escova. Tá? Quanto tempo a senhora gasta fazendo isso na sua filha? Nossa, isso é muito rápido. Eu acho que é questão de, quer ver? É questão de, gente, questão de 3 minutinhos, 4 minutinhos, você está liberando essa criança. O principal é ter esse hábito e esse comprometimento, sabe, de que seja o pai ou a mãe. E não é né? fácil, eu sei que à noite eles estão cansados, estão com sono, enrolam os pais. Eu até falo não abre a boca direito. Eu falo muito com as pessoas, vocês têm que ajudar os pais de vocês, porque também não é fácil, né? Não é brinquedo. Você estava falando da pasta e o que eu sinto é que os meninos se apaixonam pela coisa da espuma, assim, porque tá naquela parte da brincadeira, tá menos preocupado com a limpeza em si. E eu já vi vários odontopediatras falando que isso é um erro, esse excesso de pasta. Qual é a quantidade ideal? Existem essas pastas com sabor para a criança, que os pais sempre compram, querendo ali trazer as crianças para o jogo, elas de fato são boas? São, é muito uma pergunta ótima, porque eu falo que a gente tem, quanto mais a gente esclarecer isso para a população, é fantástico, porque existem estudos já muito assim, elaborados que foram feitos, que fizeram nós odontopediatras mudarmos aquela informação de que tinha que ser usado pasta sem flúor. Isso não tem mais, né? A gente utiliza a pasta sem flúor ainda em certas ocasiões. Quando uma criança que está em horário integral na escola, às vezes você precisa utilizar na escola um período, a babá ou os avós que escovam e os pais acham que isso não deve ser delegado, eu também acho que não. Eu falo que 2 escovações diárias, desde que nasce o primeiro dentinho na boca, tem que ser feito com pasta fluoretada. Então 2, né? A terceira pode ser feito com pasta sem flúor, né? Então seja por uma outra pessoa que vai fazer essa escovação, sem problema algum. Agora a quantidade é muito importante, por isso que é muito bom ter essas oportunidades de falar para isso em público, porque ainda existe uma grande gama, né, de pastas sem flúor, ou se não pastas fluoretadas que não tem a quantidade de flúor que protegem contra a cárie. Então a gente sabe que todo mundo tem que olhar. Vai lá, vai comprar uma pasta infantil? E apesar de ser minúscula a letra atrás, né, se você não tiver uma boa visão, você não vai conseguir enxergar, mas tem que estar lá escrito acima de 1000 ppm de flúor. Se tem acima de 1000 ppm de flúor, está protegendo essa criança contra a cárie. Né? Então a gente vai usar a quantidade, vai depender da idade da criança. Né? A criança de 0 a 3 anos, ela vai usar uma quantidade X. Né? De 4 anos em diante, quando a criança tem um domínio que você percebe que ela bochecha, sabe bochechar e sabe cuspir corretamente, você vai aumentando esse grão. Tá? Agora, eu falo muito individualizado, eu vou falar no geral aqui para você, mas eu acho muito importante a ida ao odontopediatra. Para que faça essa orientação. Para que faça, por quê? Eu falo que quando tem um dentinho na boca, eu acho um grão cru de arroz muito. Então, eu vou indicar meio grão cru de arroz. Né? Então, eu vou falar uma meio quantidade... Grão é muito pouco. Aí, sabe o que eu falo? Enche a pasta. O que eu falo para os pais? Eu falo o seguinte, eu falo para os pais que é muito importante você observar os tufos da cerda. Por exemplo, se você vai usar meio grão, você coloca no máximo 2 tufinhos. Sabe as cerdas aqui? Não tem os tufos dela? Você coloca 2. Se você quer um grão cru, que o odontopediatra indicou, você vai usar no máximo 3 tufinhos da cerda, né? Que é um grão cru de arroz. Aí você vai falar assim, gente, mas ele vai engolir. Ele vai engolir. Mas os estudos nos comprovaram que o quê? Se essa criança utiliza essa quantidade de pasta de dente, o ideal é que você escove após uma refeição. Porque o estômago vai estar cheio, a absorção do flúor é mínima.
Então, assim, até uma certa idade ele vai engolir mesmo, até 2 anos e meio, ele vai engolir essa pasta de dente, porque ele não tem domínio para bochechar e cuspir. Mas se ele engolir, não vai ter problema. Não vai ter problema nenhum. Tá bom? Mas ele vai ter uma grande grande proteção contra a cárie. E aí, o que acontece? Se vai ser um grão cru de arroz, eu falo que isso é uma decisão, principalmente dos pais com o odontopediatra. Quem vai mudar para um grão de ervilha vai ser toda essa observação que o odontopediatra vai fazer. Porque às vezes o pai chega falando, ele sabe cuspir. Aí quando eu vou fazer o teste, ele não sabe cuspir. Aí eu falo, não, vamos continuar com o grão cru de arroz. Né? Para uma criança que não tem nenhum outro problema, um comprometimento mais grave, qual que deve ser a frequência ideal para ir ao odontopediatra nessas visitas regulares? Eu acho assim, a criança que não tem nenhuma mancha branca, que é um estágio inicial de cárie, uma mancha branca ativa, que não tem nenhum outro comprometimento que seja de risco, eu acho que a cada 6 meses é o ideal. Tá? Tem algumas crianças, assim, nessa faixa etária, que é a faixa etária da canguru, que é a faixa etária que a gente tem que ter um controle muito rigoroso, 6 meses é importante porque você tem vários fatores que você vai acompanhando. Aí começa a troca de dentes que você tem que observar, né? Então eu acho que a cada 6 meses fica numa regularidade bacana, que dá pra gente ter um domínio e um controle. Se aparecer algum problema, dá pra gente atacar esse problema com mais segurança. Eu já vi a doutora Joyce atendendo os pacientes dela, os mini pacientes dela, e uma das coisas que sempre me chama atenção é porque você está sempre colorida, com bichinhos, com uma touca rosa, os meninos chegam e são recebidos num espaço kids. Qual que é a importância disso, de transformar esse momento nessa coisa mais lúdica, e como os pais também podem fazer isso? Porque eu sinto que os pais passam um pouco da própria experiência com o dentista para os filhos. É a questão dos hábitos que não são passados. Você falou tudo. A gente tem, hoje na odontopediatria, a gente é especialista. Eu falo que os especialistas em odontopediatria, eles são preparados para atendimento infantil. Né? Então, por exemplo, hoje, às vezes você pega uma criança, a minha secretária já pega as informações. Essa criança já sofreu uma internação, se ela estiver toda de branco, ela já vai olhar para você e já vai querer sair correndo. Né? Então, a gente tem muitos atrativos hoje na odontopediatria. Eu falo que isso não impede o choro. O choro de 0 a 3 anos é normal. Então, a gente conversa com os pais, porque às vezes com todo o lúdico que ocorre, às vezes a criança vai sentar na cadeira e pode ter um choro, pode. Isso vai trazer trauma? Não. Agora, se você deixar o seu filho, né, ficar sem ir ao dentista porque você acha que ele vai chorar ou ele não vai abrir a boca, pode trazer um trauma, porque ele pode ter uma cárie e você vai ter que segurar mesmo para tratar. Porque com 2 anos de idade... Aí vai ser uma intervenção muito mais brusca por necessidade. Com certeza. Né? Então a gente tem hoje muitas maneiras lúdicas. A gente tem o Espaço Kids lá, que a criança chega, ela já brinca. Eu vou receber essa criança lá no Espaço Kids. Então eu já faço um elo, né, um condicionamento inicial. Levo ela para minha sala, aí a gente vai fazer todo o contexto primeiro com a mãe, né? Eu pesquiso desde a gestação para a gente ver se tem algum fator que aumenta o risco dessa criança ou não. Então, assim, é muito importante que toda essa parte lúdica seja feita, porque as crianças que eu atendo antes de 1 ano, quando chegam por volta dessa idade de 2 anos, já sentam sozinhos na minha cadeira, porque já foi feito um condicionamento desde bebezinho. Tá? Queria, para fechar o programa, perguntar de 2 questões que sempre geram dúvida e polêmica entre os pais, aí, sobretudo de bebês. Chupeta e mamadeira. Tá. Qual o impacto para a dentição? Qual o problema? Quais os cuidados para usar esses 2 equipamentos? Tá, joia. Eu sempre falo que a amamentação é importantíssima. Você deve fazer de tudo para amamentar seu filho, sim. Hoje a gente tem tanto recurso para nos ajudar, né? Eu falo que você tem recursos, eu falo o próprio Odete Valadares, sabe? Eu falo que você vai lá e se você tiver alguma dificuldade para amamentar, eles te ajudam. Se você quiser pagar, você tem vários enfermeiros especializados. Agora, tem aquela mãe que precisa, né? Que precisa e não teve outro, não conseguiu amamentar de maneira efetiva, por algum motivo, pessoal ou não, e que ela vai utilizar a mamadeira. Então, se você vai utilizar a mamadeira, que utilize uma mamadeira mais apropriada, que vai trazer menos fatores de risco em relação à oclusão, à mordida dessa criança. E se você vai usar a chupeta, que você use também uma chupeta que vai trazer menos problemas odontológicos, né? Eu como mãe utilizei, eu tenho 2 filhas, igual eu te falei. Eu acho que a chupeta, quando bem utilizada e quando corretamente utilizada, ela pode te trazer, ela pode ser favorável para os pais, sim, né? Mas você tem que saber, chupeta não pode estar despendurada na criança. Chupeta, ela tem que ser, a partir de um momento que você já pode mostrar para a criança que aquela chupeta vai ser usada só para a hora de dormir, isso vai facilitar a sua retirada futura. Então você vai condicionando essa criança. Agora, se você vai escolher uma chupeta no mercado, o que você vai observar? É muito importante, o que eu vejo muito nos pais?
Que às vezes você oferece uma chupetinha, né, a primeira chupeta da criança. Você comprou lá de 0 a 6 meses. Só que depois tem a sequência para você continuar. E aí você para naquela. Isso não, porque para isso existe, não foi só comercial, foi feito um estudo, né? Que aquilo ali, se você trocar, vai trazer menos malefício para essa mordida da criança. Por exemplo, esse tipo de chupeta aqui, que é uma chupeta que eu acho mais favorável, você está vendo que ela é mais estreita, ela é mais achatada, ela tem um formato ortodôntico que a gente fala. Então ela vai trazer menos problemas para a arcada dentária. Então assim, lógico, se você conseguir dar a chupeta e tirar até 1 ano de idade, vai ser muito bom? Vai. É o ideal. É o ideal. A partir de 1 ano já não use mais. Mas se você protelou isso aí, se você tirar, deixar essa criança só nos momentos de sono, né? E você conseguir tirar no máximo até 2 anos de idade, a gente sabe que também não vai ter grandes malefícios, mas até 1 ano de idade é o ideal. E qual é o recorte que aí já não é mais possível e realmente é grave para esse processo? É grave. Depois de 2 anos e meio, você vai tendo só mais prejuízos mesmo dentários. Porque toda criança que chupa chupeta, ela pode apresentar uma mordida aberta. Que é como se fosse assim, quando os pais pedem para a criança fechar, ela vai ficar com uma parte folga anterior, uma folga. Se essa criança usa essa chupeta só para dormir, ela tem uma folgazinha assim, por causa do hábito, mesmo sendo só para dormir. Não tem nenhuma outra associação genética, que isso aí pode ter genética envolvido, né? O problema oclusal pode ter genética envolvido também. O que acontece? Se você tira, você tira até 2 anos e meio no máximo, tem uma tendência que essa mordida ela se feche espontaneamente, sem você precisar de uma correção ortodôntica. Então, assim, os pais devem observar, né, isso aí muito, porque a gente tem ajudas, tem várias ajudas, eu oriento de várias, a gente tem várias maneiras lúdicas de ajudar os pais a tirarem essa chupeta. Se não funcionou, se tem também algum envolvimento emocional, às vezes até indicar uma outra terapia, um outro tipo de acompanhamento para conseguir. Até os 2 anos e meio dá para lidar, depois não. Né? Doutora Joyce, muito obrigada. Peço aí aos pais para ficarem atentos às dicas da doutora Joyce, para a gente combater esse medo do dentista nas crianças. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite e estamos lá à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, tá bom? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado muito das dicas da doutora Joyce. Para mim, elas foram muito úteis, porque eu sou uma mãe que tenho muita dificuldade na hora de levar ao dentista. Espero que vocês também tenham aproveitado muito. Até o próximo Canguru Entrevista.